Olá, leitores e leitoras, tudo bem com vocês? O meu nome é Isadora Rinder, esse aqui é o canal Batalhas Literárias e hoje nós vamos vir aí com mais um vídeo do quadro Relendo Livros da Minha Adolescência, que por sinal também é um livro de bagaceiragem. O vídeo de hoje vai ser sobre este livro aqui, Paixão Sem Limites, de Abby Glines, que foi um livro que marcou a adolescência de mim e de todas as minhas amigas. Então, Bia, roda a vinheta e logo mais a gente vai voltar para falar um pouco mais sobre esse livro. Olá, leitores e leitoras! Como sempre, esse vídeo vai ser dividido em 4 partes, sendo sinopse, considerações iniciais, sessão de spoilers e considerações finais. Lembrando que na sessão de spoilers, a nossa maravilhosa editora Beatriz vai colocar aqui um timestamp, então se tu quiser pular por esse timestamp, tu não precisa assistir a sessão de spoilers. Mas vamos começar então por sinopse, lembrando que este livro aqui eu li em 2015, eu ainda tinha 14 anos. Do quê? Então, assim, primeiro que faz um tempo, segundo que é uma grande bagaceiragem para uma adolescente de 14 anos. Sua safada. Vamos lá então para sinopse. Blair Wynne não teve uma adolescência normal. Ela passou os últimos 3 anos cuidando da mãe doente. Após sua morte, Blair foi obrigada a vender a casa da família do Alabama para arcar com as despesas médicas. Agora, aos 19 anos, está sozinha e sem lugar para ficar. Então não tem outra escolha senão pedir ajuda ao pai que as abandonara. Ao chegar em Rosemary, Flórida, ela se depara com uma mansão à beira-mar e um mundo de luxo completamente diferente do seu. Para piorar, o pai viajou com a nova esposa para Paris, deixando Blair ali sozinha com o filho dela, que não parece nada satisfeito com a chegada da irmã postiça. Rush Finley é filho da madrasta de Blair com um famoso astro do rock. Ele tem 24 anos, é lindo, rico, charmoso e parece ter o mundo inteiro aos seus pés. Extremamente sexy, orgulha-se de levar várias garotas para a cama e dispensá-las no dia seguinte. Blair sabe que deve ficar longe dele, mas não consegue evitar a atração que sente, ainda mais quando ele começa a dar sinais de que sente a mesma coisa. Convivendo sob o mesmo teto, eles acabam se entregando a uma paixão proibida, sobre a qual não tem nenhum controle. Mas Rush guarda um segredo que Blair não deve descobrir que pode mudar para sempre as suas vidas. Considerações iniciais. Este livro aqui faz parte de uma série de livros chamada Rosemary Beach, que é esse local na Flórida onde as histórias acontecem. A capa já diz bastante, né, sobre a época em que a gente leu esses livros, porque vários livros bagaceiros tinham esse tipo de capa na época. Mas, então, esse aqui é o primeiro livro da trilogia da série, ou seja, a série tem 11 livros. Esses 11 livros são divididos em minisséries, duologias, livros independentes, e ele funciona daquela forma é um grupo de amigos e cada livro é sobre uma das pessoas do grupo de amigos ali, né? Então isso eu particularmente acho um dos melhores formatos de série de bagaceiragem, de romance. Então esse aqui é o primeiro dos primeiros, e isso aqui, gente, era febre entre as minhas amigas. Eu não sei por que não tem mais hype, na verdade, deveria ter, porque a Abby Glines é uma gênia. Esse livro é narrado em primeira pessoa, a nossa personagem principal é a Blair, e como a gente sabe aqui pela sinopse, que por sinal nessa época a sinopse ela era basicamente um resumo, né, até a parte de spoilers, não precisava nem estar com considerações iniciais aqui para ti. Mas então, a Blair acabou de perder a mãe, teve que vender a casa que elas moravam, que era da avó dela, para conseguir pagar as despesas médicas, porque a mãe dela acabou batalhando com câncer por 3 anos. Basicamente, ela só tem uma mala e uma picape no nome dela. Tirando isso, ela não tem absolutamente nada, muito menos lugar para morar. Então, ela saiu de Summit, no Alabama, onde ela estava, e foi até a casa o endereço em que o pai dela mandou mensagem. O pai abandonou ela fazem 5 anos, então abandonou quando ela tinha 14 anos, agora ela tem 19. Um último recurso foi ligar para o pai dela. Então ela liga e o pai dela manda esse endereço e fala que ela poderia ir para lá, que ela seria bem-vinda. Só que quando ela chega, ela descobre que o pai dela não está ali, tanto não está ali quanto está viajando. E quando ela estaciona na frente da casa, do endereço que o pai mandou para ela vê que não é uma casa, é uma mansão na beira da praia e tá rolando uma festa de arromba gigantesca. Então ela e a picape velha dela, que tem mais idade que ela, estão ali completamente perdidos. Quando que o pai abandonou? O pai abandonou quando a irmã gêmea da Blair morreu. Então era a mãe da Blair, a Rebecca, o Abraham, o pai, e aí tinham as gêmeas, a Valerie e a Blair. A Valerie morreu num acidente de carro 5 anos atrás e foi exatamente nessa época em que o pai abandonou ali a família, né? E logo depois a mãe adoeceu e ele não foi nem para o enterro nem da Valerie,
muito menos apareceu ali, né, no tratamento de câncer da Rebecca. Então, ela não vê ele, não se comunica com ele desde que a Rebecca morreu. Ela, então, está estacionada na frente da casa, pensando como que ela vai entrar e falar com o pai dela, quando, nesse momento, um cara abre a porta do carro dela, ela, por instinto, pega embaixo do banco, puxa uma arma que ela tem, porque ela tem porte de arma, enfim, e aponta pra cara desse cara, que fica completamente apavorado e perguntando assim: calma, eu só ia ver se tu tava perdida, tu tá bem? Pode abaixar esse troço, fazendo favor? E aí a gente descobre que ele é o Grunt. E aí, conhecendo o Grunt, então, a gente sabe o que tá acontecendo. O Grunt é tipo um irmão postiço do Rush também. O Rush é o dono da casa, não é o Abraham. A Georgiana e o Abraham moram na casa porque o Rush deixa. Então, vamos lá. Tem o Abraham, que era casado com a Rebecca, mãe e pai de Blair. Ele se casou com Georgiana. Georgiana é mãe de Rush e Nanette. Eu também não sei esse nome, Nanette, é só um nome. Enfim, mãe de Rush e Nanette. Dono da casa é o Rush. E o Grunt, ele é filho de um antigo marido da Georgiana, porque a Georgiana casou 4 vezes. Então, assim, é uma grande salada de fruta. Até tu entender qual que é a dinâmica, tu meio que se perde. Mas, assim, independente, é essa a história que a gente tem até agora. Aí a gente descobre pelo Grunt também que o pai da Blair foi viajar para Paris com a Georgiana e deixou ali, então, a casa, né, somente com o Rush. Ainda é importante comentar, porque isso vai voltar para frente, o Rush é filho da Georgiana com um astro do rock, com um baterista de uma banda muito famosa chamada Slacker Demon. E a Georgiana, quando era mais nova, era uma groupie, e aí ela acabou engravidando do baterista do Slacker Demon, enfim, uma grande treta. Enfim, a Blair baixa a arma, vê que ele não é uma ameaça, ele leva ela até dentro de casa, quando a Nanette abre a porta, e a Nanette é a irmã do Rush, lembra? Então, e ela olha com uma cara extremamente azeda para Blair, e isso é muito importante para a história, que a Nanette é azeda, tem cara amarrada, ela é amargurada, isso é bem importante para a história lá para frente. E aí o Grant leva a Blair para conhecer o Rush. E o Rush? O Rush tem cabelo escuro, ele é gostosão forte, ele é um bad boy completo. E aí o Rush basicamente olha pra ela e manda ela embora. Fala tipo assim, ah não, fala pra ela se resolver com o papai dela não tá aqui. E aí ela pega então as coisas dela e volta pra picape tentando entender o que ela vai fazer, sendo que ela tem $20, tanto assim mais ou menos de gasolina, né, de combustível. Ela entra na caminhoneta e aí finalmente ela começa a chorar. E aí, quando ela abre o olho para dar ré, ela vê o Rush do lado de fora, olhando para ela, muito confuso. E aí, no fim, então, ele deixa ela ficar no quartinho da empregada, que é digno de Harry Potter, porque é um quartinho embaixo da escada que cabe basicamente uma cama deste tamanho e uma cômoda deste tamanho. Ela fica muito agradecida por ter um lugar para morar até ela conseguir um emprego. O objetivo dela é conseguir um emprego, juntar o máximo de dinheiro para conseguir vazar dali. No outro dia, ela sai procurando um banheiro e ela acha um banheiro do lado de fora, porque é uma casa na beira da praia. Sabe aqueles banheiros que tu sai e tem, tipo, antes de entrar na casa? Assim, pois é. Então ela vai para lá, ela toma banho e tal, ela coloca o seu shorts preto e sua regata branca. É muito importante nessa época frisar que essa época de 2010 até 2016, a descrição de outfit, a descrição de roupa era obrigatória. Tinha que descrever o que estava usando e se o cabelo estava num coque, estava num rabo de cavalo ou se estava solto. E também era obrigatório que as protagonistas usassem pouca maquiagem, tá? Porque daí faz elas parecerem mais inocentes. E ela tá olhando assim pro mar e chega por trás dela o Rush. E olha pra ela e fala, ah, a vista é bonita, né? E aí ela fica olhando pra ele, porque ele tá sem camisa, olhando o tanquinho dele, e ele fala, tipo assim, vista tá boa aí, querida? E ela toda encabulada, né? Porque assim, ela olha, ele repara, ela fica vermelha, porque ela é altamente inocente, também é outra coisa obrigatória desses livros dessa época. E aparece uma guria, né, abraçando ele por trás, falando, ai, volta pra cama e tal. E ele, não. Tu pode, inclusive, ir embora, porque foi o que eu te prometi, foi uma trepada com essas palavras. O que eu te prometi foi uma noite de trepada, tu teve isso, então tu pode pegar e ir embora. E ela vai embora e a Blair fica tipo assim, Caralho, tu descarta as mulheres assim? e ele fala, Tu é xereta assim sempre? E ela não, desculpa. Perdão. porque afinal ela está ficando na casa dele, ela tem que ser um pouco mais na dela, né? Não pode ser tão xereta assim com a vida dos outros. Achamos errado também? Achamos, mas aí questão de, né, necessidade. Daí ele fala pra ela então que ela tem um mês pra arranjar as coisas dela até vazar. Então a primeira coisa que ela faz é corre pro quarto, pega uma bolsa e corre procurar emprego. Inclusive ela chega na picape, isso eu acho bonitinho mencionar, mas ela chega na picape dela
E quando ela entra na picape, ela vê que a picape tá com o tanque cheio e que tem um bilhetinho falado, escrito assim, enchi o seu tanque, Grunt. E aí ele realmente é o irmão gentil, ele é um nenenzinho. Ela consegue um emprego no Country Club Carrington como menina do carrinho de golfe, né, vendendo bebidas. E isso é bem importante para a história, porque muito das histórias seguintes também se passam nesse ambiente. O Country Club Carrington é um lugar de granfinos, a galera é chiquérrima, então ela sabe que ela vai conseguir gorjetas muito boas ali. Então ela fica muito feliz de ter conseguido esse emprego, volta para casa e ela vê, quando ela chega em casa, ela vê o Rush transando na varanda. A casa tem 3 andares, deve ter uma porrada de quartos lá pra cima, considerando que ela tá dormindo embaixo da escada. Ou ele podia pelo menos levar a moça pro banheiro, né? Questão de hospitalidade. Mas aí, cada um seus cada qual. No trabalho, ela conhece o Woods Carrington. Ele é o filho do dono. E ele tá caidinho pela e ela fica se esquivando, muito vibe Matrix, assim, porque ela sabe que isso vai dar problema isso aí. E aí, ela volta pra casa depois desse dia e ela e o Rush acabam meio que se esbarrando e eles conversam sobre o emprego dela. Ele fala pra ela assim, nossa, tu deve estar fazendo um estrago, né? Tipo de gorjeta e tal, porque elas usam shortinho curtinho, blusinha apertada, a Blair, né, tem tetão, enfim, ela é uma clássica garota do Alabama, né, que são essas aqui, ó. A capa e meu rosto se mesclando. Enfim, nada a ver, isso aí, brincadeira infantil. Vou ler. A Blair fala pra ele, fica aliviado em saber que eu vou sair daqui em menos de um mês, por conta das gorjetas que ela tá ganhando, ela vai conseguir, né, vazar mais rápido. E aí ele fala, eu provavelmente deveria ficar. Aliviado, quero dizer. Aliviado pra cacete. Só que eu não estou, Blair. Ele fez uma pausa e se inclinou para sussurrar no meu ouvido. Por que será? Enfim, ele continua. Fique longe de mim, Blair. Você não vai querer chegar muito perto. Ontem à noite, ele transou na varanda, não paro de pensar em ontem à noite. Saber que você estava vendo me deixa louco. Então fique longe. Estou me esforçando ao máximo para ficar longe de você. Pega fogo, cabaré! E aí os próximos encontros que eles têm, que na verdade assim, são mais eles se esbarrando quando ela volta do trabalho ou quando ela acorda e ele tá pela casa, basicamente é ele chegando super perto, sussurrando no ouvido dela, cheirando o cangote, pegando no cabelo e se afastando e falando que não pode fazer nada, porém fazendo ao mesmo tempo. E de novo, eles acabam se esbarrando e o Rush convida ela, então, para o aniversário da Nan, para a festa de aniversário da Nan, que vai acontecer ali na casa naquele dia de noite. Ele convida ela para sair do quartinho e ir para a festa. Mas ela resolve ir, pelo fim das contas. Ela tem um vestido, ela é muito humilde, então a mãe dela ralou pra caralho para ela comprar um vestido vermelho, apertado, mas básico, e o sapato de casamento da mãe dela. Ela sai do quarto e esbarra com o Woods, que foi convidado também. E aí o Woods dá em cima dela, descaradamente, pegando ela pela cintura e tal. E ela fica tipo assim, chefe, dá uma licença pra nós. E aí nisso, o Rush vê isso acontecendo e chega falando que achava que ela não iria vir. Daí ela fala assim, mas é que eu achei que tava tudo bem, porque tu me convidou. E ele, não, mas eu achei que tu não viria vestida assim. Ela volta pro quarto, obviamente muito abalada, porque ela acha que tá falando sobre o preço, sobre a qualidade da roupa dela, e não sobre estar apertado, estar provocante, enfim. E também, se tivesse, ela também ia ficar muito ofendida, mas ela acaba voltando pro quarto. E o Rush segue ela pra dentro do quarto. E lá ele chega e tasca-lhe um beijo nela, que, gente, quando eu já li esse livro não sei quantas vezes, juro por Deus, tá? Toda vez que eu leio essa cena desse beijo, eu fico com calor. Chega a me salivar a boca, tá louco? Pelo amor de Deus, eles se beijam horrores, não fazem nada, tá? Mas aí ele pega, fica muito puto, do nada, e sai do quarto. E vou ler aqui pra vocês, tá? Aquilo doía, saber que eu o desagradava tanto que ele não queria pensar que eu era bonita. O latejar entre as minhas pernas Para a gravação. foi diminuindo aos poucos conforme a realidade se firmava. Rush não queria me tocar. Ficara furioso por ter feito isso. Mesmo excitado, tinha conseguido se afastar de mim. Eu tinha a sensação de pertencer a uma minoria. A maioria das meninas que o queria, conseguia, mas comigo ele não era capaz de se forçar a transar. Eu era pobretona, que ele precisava aguentar até conseguir dinheiro suficiente para se mudar dali. Então, tem esse trecho aqui que realmente, quando tu lê todo o contexto, assim, dá uma doída mesmo. E aí, logo depois, a gente vê o drama dessa época. Eu só vou ler uma frase, que é: aquele seria o meu adeus a um sonho. O sonho de que eu era boa o suficiente para algum homem me querer. É a última frase do capítulo. Ai, o drama dessa época! Eu amo demais. Eu amo demais. Puta que pariu.
Aí, beleza, a gente passa alguns dias, a Blair vai trabalhar novamente, né? E no trabalho ela conhece a Beth, que é uma menina que trabalha lá e tal. E a Beth é uma garota problema. Ela foi colocada junto com a Blair, porque a Blair é uma excelente funcionária, e a Beth tem problemas, assim, de manter os joelhos fechados, no caso, para os sócios do clube. Aí a Beth, ela é basicamente um brinquedinho do Jace, que é um dos sócios ali que a gente vai conhecer um pouco mais pra frente. Mas a Blair fala pra ela, olha, amiga, cara, te coloca em primeiro lugar, eu saio contigo pra gente pegar uns homens trabalhador, sabe? Não esses aí que só querem te comer numa salinha e depois te abandonam. Se dá valor, pelo amor de Deus, mulher, muda essa tua... Muda! Muda, Brasil! Aí a Beth, tipo assim, ai, vou fazer isso mesmo. Ô, Jace, vai tomar no teu cu. E elas seguem trabalhando e elas viram amigas. Daí ela volta pra casa, ela e o Rush fazem uma trégua de serem amigos, porque ele... E assim, essa cena, ela é bem icônica, porque ela chega pra ele e fala assim, ah, eu tô chateada contigo, sabe? Aí ele fala, não, porque eu quero, com essas palavras, eu quero trepar contigo, porque eu quero muito estar dentro de ti, porque eu quero te sentir não sei o quê, quero te ouvir gritar. Daí ela, tipo assim, daí ele assim, mas eu não posso fazer isso contigo dela. Então tá bom, o que tu acha da gente ser amigo? Aí ele, então tá bom. E aí eles concordam em ser amigos logo depois ele falar que ele queria fazer tudo aquilo com ela. Vou só continuar. Assim, aí o Woods manda a Blair ser promovida para trabalhar no salão 4 dias da semana, e aí 2 dias ela fica no carrinho, que são os dias de maior movimento de golfe. E aí o Woods convida ela para sair, e dessa vez ela aceita. Então ela vai para casa, se arruma e tal. Quando ela sai do quarto para ver o Woods, ela dá de cara com o Rush, e o Rush fica puto, falando que o Woods tá lá fora esperando ela, e que ela não deveria ficar com o Woods, porque o Woods não é pra ela, ele não é bom o suficiente pra ela, e ela fica tipo assim, querida, eu preciso de amigos, não sei se tu tá entendendo, assim, eu precisava de umas amizades dele, assim, mas eu posso ser teu amigo, eu converso contigo dela. Então vamos conversar, senta na cama. Aí ele senta do lado, e aí fica tipo assim, aí ele fala, eu não acredito que eu tive que trabalhar esse tanto pra ser pra sentar na cama de uma menina e conversar com ela. E a Blair fica, tu que pediu? Tá reclamando por quê? Não tô entendendo o teu lado. E aí eles conversam e ela basicamente dá um bolo no Woods mesmo, assim, né? No outro dia ela tá de folga. E aí o Rush faz café pros dois, ele faz bacon e tal, só que ela já comeu no quarto, porque a Blair, ela é uma pessoa absurdamente econômica e ela não quer ser nada inconveniente, porque a esse ponto ela já se ligou que o pai dela é um sanguessuga da Georgiana. A Georgiana é muito bem de vida e o Abraham tá ali pela grana, pelo que a Blair tá entendendo da história que o Rush fala, que as pessoas falam sobre o pai dela, né? Então ela não quer ser como ele, ela não quer ser uma sanguessuga, ela não quer ser uma aproveitadora. Então ela foi no mercado, comprou um pão e um pote de manteiga de amendoim e ela come no quarto e é isso que ela come. Só que aí quando ela sai do quarto, o Rush tá fazendo café, ela fala, ah, obrigada, mas eu já comi. E ele, como assim tu já comeu? Eu tô aqui na cozinha faz um tempo, tu não veio aqui comer dela? Não, eu comi no meu quarto. Tu comeu o quê? Aí ela, pão com manteiga de amendoim. E ele, pão com mas tu só come isso? Daí ela, sim. Daí ele, eu quero que tu coma da minha comida. Ele ficou muito bravo. Aí ele falou, eu quero que tu coma da minha comida. E ela assim, mas eu não vou comer da tua comida, porque não é eu que tô pagando, eu não sou uma aproveitadora que nem meu pai. Dele assim, tá, chega, quer saber? Pega tuas coisas, vai lá pra cima e escolhe um quarto. Qualquer um do lado esquerdo no segundo andar, tu pode pegar. E tu vai descer e tu vai comer a porra da minha comida. Não sei porquê, eu achei excitante, eu achei, não vou te mentir, não. E aí ele fala pra ela, e tu pode ficar o tempo que tu quiser, tu não precisa ficar só um mês. Aí ela fica tipo, então, tá bom, bipolaridade, né? Eles têm uma troca bem amigável nesse café, ela come, de fato, com ele e tal. E aí, de noite, a Blair e a Beth vão em um bar. Lembra que eu falei que elas combinaram, que elas iam sair pra encontrar os homens trabalhadores? Pois é. Elas vão num bar country que tem ali. E o Rush pergunta se pode ir junto quando bate no olho nela e vê ela com sua mini saia e bota, porque isso também está descrito no livro. E aí ela fala que pode, que achava que ele ia ficar meio fora, assim, tipo, de lugar, porque ele é filho de roqueiro. E vão os três pro bar. Nisso, as meninas vão dançar e o Rush começa a se engraçar com uma garçonete e a Blair fica puta e sai. E aí, quando ela sai, o Rush vai atrás perguntando se tá tudo bem. E ela fala, não, porque eu não quero que tu encoste em outras meninas, mas não interessa, porque isso também não vai fazer tu encostar em mim, porque não sei o quê. Nisso, eles vão pra dentro do carro. E aí, meu amigo, eles não fazem sexo. Tá sua imunda, tu já pensa nessas coisas. O máximo que ele faz é um yorelei nela, entendeu? É uma cena bem legal também de assistir. E aí ele fala que ele não ia fazer nada com ela ali porque ela merecia uma cama e a cama seria dele.
E aí, então, ele vai lá buscar a Beth, eles voltam, eles estão no carro e a Beth tá cachaçada pra caceta. E aí, nisso, a Beth meio que dá a entender que tem um segredo que ela sabe que a Blair não sabe, mas que ela não pode contar pra Blair, mas que isso vai destruir tudo. E aí, ela fala o seguinte, o Rush não é uma boa ideia, porque sempre haverá Nan, Nanette, no caso, né? E aí o Rush fecha a cara na hora e manda a Beth calar a boca. Eles deixam a Beth em casa e a Blair vira pro Rush e fala, a Nan é tua irmã? E aí ele tá totalmente quieto, totalmente fechado. Ele fala, olha, eu não posso falar da Nan contigo. Eu amo a Nan é minha prioridade, sempre será a minha prioridade. Eu não posso falar dela contigo. E a forma que ele fala, tipo, contigo, com você, é venenosa, assim. E aí, tanto que eles chegam em casa, o Rush não olha pra ela, vai direto pro quarto. E ela fica sozinha de novo e se perguntando o que é esse segredo e por que isso influencia, sendo que não tem nada a ver, assim, a Nan é irmã dele, de longe, não faz nem o menor sentido. Enfim, é aqui que acabam considerações iniciais. Então, a partir de agora, a gente vai entrar na sessão de spoilers. Lembrando que isso aqui, gente, esse livro, ele é minúsculo, tá? Ele tem, tipo, 190 páginas, ele é super curtinho, e a partir de agora é sessão de spoilers. Então, Bia, sessão de spoilers, se tu quiser pular essa parte, tu pode só aqui selecionar o timestamp, tá? E bora lá pra sessão de spoiler. Nós que somos mais amigos, não tem problema não aparecer meu roteiro, né? Então, vamos lá. No outro dia, a Blair vai trabalhar no salão e lá ela encontra com a Nan, que está almoçando lá no Country Club. E a Nan é absurdamente grosseira com ela, mal educada mesmo. E nisso, o Woods intervém, fala, inclusive, pra Blair assim, olha, pra tu saber, tá? A Nan é uma cobra e o Rush sempre vai tomar o lado dela. Então, se eu fosse tu, eu cuidava pra onde eu latia, né? Aonde que eu ia escolher amarrar o meu burrinho. Daí a Blair vai pra casa. Quando ela chega em casa, o Rush fez janta pros dois, pra Blair e pra ele, como um pedido de desculpas, enfim. Né? E aí nisso finalmente eles passam a noite juntos e meus amigos, que delícia. E detalhe, tá? Ela é especial porque é a primeira menina na cama dele. Ele sempre leva ela as gurias pros matadouros, que são os quartos no segundo andar. O terceiro andar é somente o quarto dele e ela é a única mulher que passou por ali. Tem isso também dessa época, tá? Ninguém dorme na minha cama a não ser ela. Ai, que delícia! Puta que pariu. E aí a Blair fala sobre a Valerie, né? Sobre como a Valerie morreu. O pai, o Abraham, estava dirigindo de volta do mercado. Ele bateu o carro e a Valerie morreu. E aí, 15 dias depois, ele abandonou a família e tal. Ele não foi nem no enterro da Valerie. Enfim, foi bem traumático. Foi meio que amor à primeira vista. Minha mãe estava em Atlanta visitando uma amiga que, segundo ela, era meio doidinha. Papai tinha terminado com essa amiga pouco tempo antes e apareceu no apartamento uma noite quando a mamãe estava lá sozinha. Ele olhou para a mamãe uma vez e foi fisgado. Não posso culpá-lo, ela era deslumbrante. Tinha os cabelos da mesma cor dos meus, mas uns olhos verdes enormes que pareciam duas joias. E era muito divertida. O simples fato de ficar perto dela deixava você feliz. Nada nunca a abatia. Ela enfrentava tudo com um sorriso. A única vez que a vi chorar foi quando soube da Valerie. Nesse dia ela desabou no chão e uivou de tanta dor. Foi como se uma parte da minha alma tivesse sido arrancada. Isso vem a ser importante depois, tá? É por isso que eu tô lendo agora. Então, aí eles transam sem camisinha, tá? E outro tema que era bem comum nessa época, né? No outro dia, a Blair vai trabalhar normal e ela tem o baile dos debutantes no clube. Então, todo ano, naquela semana, tem o baile das debutantes, onde as meninas de 21 anos, no caso, né? Elas debutam com seu responsável, o seu pai, enfim, elas são apresentadas para a sociedade. Daí o Woods chama a Blair para conversar e fala para ela assim, ó, o Rush vai acompanhar a Nan e eu não quero drama. E infelizmente, eu sei que ela é uma vaca, mas infelizmente, se acontecer qualquer atrito, o clube vai ter que ficar do lado da Nan. Então, fica longe dela. De noite, no baile, a Blair estava trabalhando, servindo, ela dá de cara com o Rush, com a Nan, não cumprimenta eles, o Rush ignora ela. E aí ela dá de cara com a Beth, colega de trabalho, amiga e tal. Só que a Beth não tá vestida como ela. A Beth foi convidada porque o Jace percebeu que tinha perdido ela e vai rastejando e pede para ela voltar para ele, que ele vai assumir ela como namorada na frente de todo mundo. E ela voltou para ele. E aí a Beth olha para Blair e fala: eu só queria que tu pudesse estar aqui comigo, porque tá aqui, tá assim, ó. Aos poucos entendi o que tinha acontecido. Eu tinha me transformado em Beth. E isso, cara, me destruiu de uma forma. Aqui tá marcado pra eu. O Woods fala:
Eu sinto muito pelo Rush. Só pra constar, se você tivesse escolhido a mim, não estaria trabalhando hoje, estaria na festa de braços dados comigo. Ele não desiste, né? Mas também o Woods, assim, ó, é que a gente tá pensando no Rush como um grande gostoso, mas não tem um homem nessa história que seja feio. Não existe isso. Ela fala que ela não é tão especial, que ela é só mais uma entre outras, ela vai embora, só que aí o Rush vai atrás dela e se desculpa. Fala que quer ela ali do lado dele, tal qual Beth e Jace, né? Que ele percebeu a burrada que ele fez, mas que essa noite era pra ser sobre a Nan, então ele não tinha se tocado, enfim. E aí ele diz que tem algumas coisas que eles precisam conversar, que ele precisa falar pra ela. E aí a tensão vai crescendo de novo, de novo. Aí acaba a noite e ela vai pra casa. E o Rush tá esperando ela na porta pra ir direto pro quarto dele. E aí eles vão e eles fazem de novo, né, amores? E cada vez que faz, parece que fica mais gostoso. Aí quando ela acorda, ela tá sozinha na cama. E ela tá ouvindo que o pai dela voltou de viagem, porque ela escutou o pai dela. E aí ela decide escutar um pouco da conversa antes de descer pra ver com o que ela tá lidando. E aí, amigos, o baque é bizarro. Basicamente, vamos lá, tá? O Abraham era namorado da Georgina antes de ser namorado da mãe da Blair. Só que a Rebecca, mãe da Blair, e a Georgina eram melhores amigas desde a infância. E a Georgina estava grávida do Abraham quando o Abraham largou ela para ficar com a Rebecca. Isso tudo a gente ouve nas conversas lá de baixo, tá? E anos depois, a Nan e a Georgina foram atrás do Abraham, porque a Nan queria conhecer o pai. Ela estava muito triste porque ela não tinha pai. O Rush tinha pai, o Grant tinha pai, e ela não tinha pai. Ela queria conhecer o pai dela. Então, a Georgina levou ela para conhecer o Abraham. E aí a gente descobre, então, que a Nan e a Blair são meias irmãs por parte de pai, né? E o Rush sabia de tudo isso e não só escondeu, como foi até o Abraham depois da visita da Nan e da Georgina para falar, olha, tenha contato com a tua outra filha. Ela tá desesperada para ter um pai. E foi logo depois que a Valerie morreu que ele foi lá. E aí, nisso, o Abraham pegou e fugiu. Porque tava muito difícil lá, porque a Valerie tinha morrido. E ele pega e só casca, abandona a real. E o Rush sabia disso tudo, inclusive ajudou isso a acontecer, né? Ajudou o Abraham a abandonar a Blair e a Rebecca. E aí, nisso, a Blair chega e ela faz um... Olha, gente, o capeta se solta real. A Blair chega e começa a gritar falando, vocês não falam assim da minha mãe era uma santa. Ela jamais faria isso, ela jamais trairia uma amiga, ela jamais seria esse nível de baixo, e os caralho a quatro, aí conversa. Ela termina com o Rush, pega as coisas dela, vai embora. Nisso a Nan chega, a Nan começa a tirar, provocar ela, tirar com a cara dela, ela pega a arma, aponta na cara da Nan e fala, fala mais um pouco, fala mais um pouco, me dá um motivo pra eu abrir mais um buraco na tua cara. Meu Deus. Aí a Nan fica tipo assim, e o Abraham sai da casa e defende a Nan. Então a Blair, ela fica tipo, ela já tava puta, agora mesmo que ela tava virada no capeta. Ela pega as coisas dela aí, vai embora, ela volta pro Alabama, pra Summit, cidade dela. Ela vai direto pro cemitério pra ver, né, porque ela diz que lá é a casa dela, né, onde a Valerie e a Rebecca estão enterradas. Então ela vai lá, fica um pouco triste. O Caim, que é aquele ex-namorado que traiu ela, só que eles continuaram amigos depois, ele se arrependeu milhares de vezes, tentou voltar pra ela não quis mais, mas enfim, ele vai lá, eles conversam e tal, e aí ele fala, fica na casa da vovó Kill, que é uma senhorinha, um amor de senhorinha, vó do Caim, que sempre amou a Blair, assim, tratou ela como se fosse própria filha, própria neta, e ela fala, não, hoje eu preciso ficar num hotel, eu preciso de um tempo sozinha, eu preciso ficar quieta, e ela vai pra esse hotel. Chegando nesse hotel, adivinha quem está lá? O Rush. O Rush seguiu ela. E aí o Rush pede pra conversar com ela. Ela conversa com o Rush e fala, tipo assim, ele diz que ama ela, ele pede desculpas, ele fala que ele explica como tudo isso chegou nessa situação, sobre como ele basicamente criou a Nan sozinha, porque a Georgiana sempre foi meio louca das ideias. E daí, lá pelas tantas tempos, porque daí eles tinham um tempo com o pai e um tempo com a mãe, né? O Rush, então ele passava uma temporada com a mãe e uma temporada com o pai. Só que a Nan não tinha isso. E aí a Nan começou a ficar triste, porque ela também queria um pai. Ela também queria um tempo da Georgiana e das loucuras da Georgiana. E aí o Rush, então, arranjou um jeito de ir atrás do Abraham e falar sobre a filha, que ele abandonou, que os caralho a quatro, enfim. E gerou tudo isso, porque ele falou assim, vocês eram um inimigo, entende? Ele deixou a filha dele, ele deixou a esposa grávida pra ficar com a tua mãe. E aí, no fim, não era muito que isso, porque eles tinham mesmo terminado, só que a gente só descobriu disso muito depois. Enfim, uma grande
mutreta. Ele pede perdão, ela fala que não consegue perdoar, consegue entender o que ele fez, o porquê ele fez, mas que não consegue perdoar ele. E aí eles transam, mas é uma transa de adeus, assim, eles transam e ela manda ele embora, e ele vai dilacerado. E o livro acaba assim, ele indo embora. Acabou o livro. What the fuck? Mano, aí tem um trechinho de Tentação Sem Limites, que é o livro 2, que aí a gente sabe mais ou menos o que aconteceu depois disso, porque é uma sequência mesmo essa trilogia, né? Só que, cara, imagina eu, com 14 anos, eu terminei de ler esse livro, eu não tinha dinheiro pra comprar livro assim adoidado, entendeu? Aí eu baixei ilegal, nunca fiz isso. Eu li legalmente, gratuitamente na internet, não façam pirataria. Eu li da internet o segundo desesperada, porque isso aqui, gente, eu leio isso aqui em, sei lá, 1h30, 2 horas, se muita coisa. Gente, pelo amor de Jesus, entendeu? Aí, acaba assim. Acabou a sessão de spoilers. Considerações finais, povo, vamos lá. Então, a gente tem um trechinho, que eu não vou ler, tá? O trechinho do segundo livro, porque daí já já é spoiler, no caso, né, do próximo livro. Mas eu tô doida pra trazer a série inteira pra vocês. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo. O que eu quero falar sobre esse livro? Esse livro foi a epítome dos anos 2014, 2015, 2016. Gente, ali de 2010 até 2016, os livros, assim, eles eram sensacionais. Temos personagem problemático, temos bad boy, temos virgona inocente, temos garota do interior quebrada, pobre, e cara da cidade grande, rico e famoso. Temos amor proibido, temos segredos não contados, temos dramas familiares, temos tudo o que... Temos enemies to lovers, temos tudo o que é de bom aqui. O problema é que o livro é deste tamanho, né? Então, assim, problema não, né? Porque talvez seja super bom, é rapidinho de ler. Mas continua sendo uma das minhas séries de romance favoritas. Eu amo a série inteira. Pra não te mentir, eu acho que tem 2 livros que eu não gosto. Mas tirando esses 2 livros que eu não gosto, dos 11... O restante eu sou apaixonada, eu amo o Rush, eu amo a Blair, eu amo o restante dos personagens, quero muito trazer eles aqui pra vocês saberem o quanto eu amo eles, porque de fato eu amo demais. A narrativa é super fácil de ler, tá? A leitura é fluida, é fácil, de fácil entendimento, não tem mutreta, não temos discussões muito traumáticas e profundas, tirando, é claro, câncer, morte, abandono, mas é que assim... Quando tu se acostuma a ler dark romances, não é nada, entendeu? Enfim, é um livro super bom. Deveria ter lido aos 14? Talvez não. Talvez eu deveria ter esperado, assim, uns 16, 17. Mas aí foi questão de... Eu vi lá na livraria, eu tinha 20 livros, na época custava 20 livros esse livro. Eu tinha 20 reais, eu vi o livro por 20 reais, eu comprei o livro, entendeu? Apaixonadíssima. E eu tenho a coleção inteirinha. Não empresto pra ninguém, inclusive, porque eu sou super ciumenta, não sou maluca. A Abby Glines é maravilhosa, ela tem essa série sensacional. Eu tô louca pra trazer o restante dos livros e as outras séries dela também, porque daí isso vai me dar uma desculpa pra comprar os livros, entendeu? Que daí eu vou poder justificar pro Voz do Além, que é por causa do canal, acontece. Enfim, se tu gostou desse vídeo, por favor, deixa um like aqui embaixo, comenta o que tu achou desse livro, se tu já leu, se não leu ainda, se quer ler, se não sentiu vontade. Compartilha esse vídeo com os teus amigos, se inscreve aqui no canal que é de grátis, não tô te pedindo nada além de coisas gratuitas, tá bom? Um grande beijo no teu coração, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!